Fala, Celus, tudo certo? Hoje um insight aqui para essa terça-feira, dia 15, né, de setembro. E eu quero estar trazendo aqui um assunto que é bem técnico, porém extremamente necessário para você, profissional de iluminação. Falando sobre a questão do fluxo luminoso. Você sabe o que é fluxo luminoso? Né, a primeira pergunta que eu acho que tem que fazer para poder começar esse vídeo de hoje, né? E eu estou falando isso, né, porque ontem, né, conforme eu falei até no vídeo de ontem, né, eu fui fazer a visita de uns amigos em São Paulo, numa loja de iluminação. E por que eu decidi, né, por essa loja? Primeiro, pelo tipo de material que eles vendem, né, que é um material de qualidade, de médio, grande porte, né, que era o que eu estava precisando para um projeto que apareceu. Mas teve uma circunstância assim que foi extremamente importante para que eu decidisse, optasse por eles, que é a questão de fluxo luminoso. Né? Eu tinha essas informações do fluxo luminoso e isso para mim é extremamente importante. Mas vamos lá então entender o que é o fluxo luminoso, caso você não saiba. O fluxo luminoso é a forma com que você tem de medir a quantidade de luz que o aparelho tem. Tá? Então, o fluxo luminoso, você começa a contar a quantidade de luz a partir do momento da fonte de luz. Seja ela em LED, seja ela em lâmpada de vapor, seja ela em filamento. Uma coisa extremamente importante para nós que trabalhamos com iluminação entender essa questão do fluxo luminoso. Pelo fluxo luminoso eu consigo identificar a quantidade real da luz que tem ali, a quantidade real desse pacote de luz, né, conforme alguns falam. Então é importante para que você, como profissional de iluminação, saiba disso. Então, se você é um profissional que opta, né, por falar assim, eu gosto de LED de 3 watts, 5 watts, tá totalmente errado, é equivocado isso. Não existe, o watts, ele vai te dar o quanto você vai consumir energeticamente. Ou seja, o que vai para a sua rede, quanto você vai consumir. Então é isso que ele passa. Essa questão de passar assim, eu vou usar um LED de 15 watts, tá? Não interfere em nada, você só vai saber para poder colocar a carga, para poder saber como você fazer uma distribuição em um dimensionamento de cabos. É só para isso que vai servir esse watts, para mais nada. Agora, em questão de quantidade de luz, muitas vezes você pode ter um aparelho de 15 watts, mas de repente o fluxo luminoso que ele tem como compreensão o lumen, né, que o lumen nada mais é que o fluxo luminoso, ou seja, quanto sai da lâmpada. Muitas vezes você pode ter uma lâmpada de 15 watts, por exemplo, um aparelho de 15 watts e uma lâmpada que de repente tenha, vamos chamar assim, 10 mil lumens. Ou então você pode ser um pouco o contrário, né? Que daí você vai perceber que é isso, que é uma lâmpada concentrada. Se de repente você tiver uma lâmpada um aparelho de 15 watts, né, com uma quantidade de lumen, por exemplo, de 1000 lumens, ou seja, né, veja a equivalência, vai ser bem diferente. Então, os lumens, né, ou seja, o fluxo luminoso, que é a questão dos lumens, é muito mais importante que os watts. Então, se você vê por watts, você está vendo errado. Existe uma normatização que as lâmpadas já têm que apresentar isso, né, as lâmpadas de LED. No entanto, os aparelhos, eles não apresentam. Você só vai encontrar ali aparelhos de médio e grande porte, empresas de médio e grande porte de iluminação. Tanto é que é muito comum você pegar a ficha, né, a ficha do aparelho que você vai querer adquirir para você estudar tudo, tem a quantidade de lumens e a quantidade de lux. Né? Qual que é a diferença de um para o outro? Lumen é o que sai do aparelho, é o que sai da fonte. Tá? Aí ele passa por toda a ótica dele, ele vai ser transformado ali de alguma maneira para chegar e a gente mede o lux. O lux, na verdade, é um único ponto, né, dentro de 1 metro quadrado que a gente mede para saber quanto de luz vai estar chegando ali. Então, muitas vezes, né, você vai pegar também, além do lumens, ele tem o lux. Então, através do lux, você faz um cálculo para saber quanto vai chegar pela distância. É um dos cálculos mais simples que tem. É um dos cálculos mais simples que tem para se fazer. Você pega o lux lá que está te dando, você divide, né, você divide pela distância ao quadrado. Então daí você faz o cálculo ali, é muito simples, é o cálculo mais simples que você tem de fazer. Então, assim, começa a prestar atenção nisso agora. Eu vejo muitas vezes assim as pessoas com orgulho, né? Trabalhei com um aparelho de 15 watts. Tá, mas quanto tem de fluxo luminoso?
Ele tem, o que esse aparelho tem? Porque muitas vezes é o que eu falo, ele pode trabalhar com 15 watts, mas e o fluxo luminoso dele? A gente encontra muito isso nos LEDs de 3 e 5 watts, né, que vamos chamar assim o suposto, né, que é o mais conhecido assim da nossa área da iluminação para entretenimento. Muitas vezes você vai ver um LED aí de 3 watts, só que assim, a quantidade de fluxo luminoso dele é horrível, que é aquele LED que quando você liga, parece que ele não tem força. Você liga ele fica opaco, ele não tem luz suficiente, ele não tem lumens suficiente para fazer aquilo que você precisa. Então é esse o recado que eu quero estar passando aqui hoje, né? Então vai ser um pouquinho mais rápido aqui. É isso, né? Em vez de você prestar atenção nos watts, tenta perceber quantos lumens tem aquilo. Se tiver lux, melhor ainda. Você faz cálculo, é um cálculo super simples, tá? Se você tiver qualquer dúvida disso, me chama aqui para a gente estar conversando. Mas assim, para de falar que você está trabalhando com 5 watts e achar que você está trabalhando com o melhor aparelho do mundo. Isso não existe. Não existe mesmo. Tá? Tenta entender o que é o lumen, tenta entender o que é o fluxo luminoso de uma lâmpada. Atualmente, você obrigatoriamente com LED tem que saber isso. Tem que saber. Para de falar essas besteiras de eu trabalho com watts. Não é watts. É quantidade de luz, lumens, fluxo luminoso. Beleza? Qualquer dúvida que tenha, me chama aí para a gente poder conversar um pouquinho. Valeu? Excelente aí semana para você que também ainda está começando. E bora iluminar o mundo, agora conhecendo o que é um fluxo luminoso, que ele é muito mais importante que watts. Bora lá, bora lá, bora lá!